Boa noite a todos, a paz. Eu venho há alguns dias já conversando com, principalmente os meus líderes dos jovens, que é a Ceci e o pastor Djalma, onde a gente vem alguns acontecimentos, tanto na minha vida quanto dentro da própria igreja, onde vieram coisas a me fazer pensar. Isso, pensar é bom, né? Sempre é bom. Aonde a gente fala, né, que Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio? É uma palavra bonita? É apenas o bonitinho para que a gente possa seguir a Deus? Ou, de repente, fazer aquilo que a gente quiser? Bom, livre-arbítrio é possibilidade de decidir, escolher em função de vontade própria, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, assim, eu tenho livre-arbítrio para escolher aquilo que eu quero. Se eu quero estar na presença do Pai ou se eu quero estar comungando. Uma noite é bom? É bom. Uma balada? Bebedeira? Amigos de rolê? É bom. Infla o nosso ego. Só o ego. Porque depois a gente vem embora sozinho. No dia seguinte, vem a dor da consciência do que a gente fez e do que a gente não fez. Ou do que a gente fez até demais. E desde que eu vim para Evangelho e Vida, tem algo que eu ouvi muito, até mesmo no discipulado, que é uma passagem que eu gosto muito, que é Apocalipse 3:20. Essa é algo que eu gosto de levar muito comigo e eu sinto que é muita verdade desde que eu fiz o discipulado. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele, e ele comigo. É uma passagem que, assim, me abriu os olhos em muitos aspectos, desde que eu ouvi ela. É algo que, de certa forma, me sustenta em muitos momentos. Porque uma coisa que eu percebi, até mesmo dentro da minha própria vida, até mesmo antes de eu estar dentro da Evangelho e Vida, é que Deus nos mostra, há muitos momentos, que Ele está presente, que Ele está fazendo pela gente, que Ele está nos livrando. Eu mesmo fui livrado de alguns acidentes, que não era nem para estar aqui. E só que a gente prefere, muitas vezes, deixar Ele no canto, deixar Ele de lado, porque o prazer do mundo é mais gostoso. É um prazer momentâneo, é um prazer carnal, de espiritual não tem nada, porque a gente prefere, e é mais fácil, muitas vezes, matar a fome da carne do que a fome do espírito. Então é mais gostoso estar lá fora. A gente tem amigos, pelo menos é o que a gente acha. A gente tem família, a gente acha. E quando a gente realmente entrega a nossa vida para Deus e toma uma decisão realmente de viver o extraordinário, não que vai ser mais fácil, não é. Mas é onde a gente abre os olhos para muita coisa. A gente vê que os amigos que tinham não eram amigos, eram um amigo de rolê, eram amigo de farra, mas não eram amigos. A gente vê que muitas pessoas que dizem estar ao seu lado, não estão mais ao seu lado. Por que não estão? Porque muitas vezes o que eles querem é continuar alimentando a carne. Eles não querem realmente ter uma vida melhor. Porque estar realmente dentro de uma igreja, dentro de um ministério, ou trabalhar numa obra, não é você ser rebaixado ou você, porque agora eu sou a
a famosa beata, que todo mundo fala, que eu vivo dentro da igreja. Não é assim. A gente ri também, a gente brinca, a gente come bastante, a gente é bom nisso. Mas a gente não cessa, a gente não quer mais suprir a sua carne. Quando a gente entra, a gente é chamado para um departamento, a gente olha e fala, caramba, olha a responsa. Foi exatamente isso quando a pastora Bíblia e o pastor Val vieram falar comigo. Aí o pastor Val, eu respirei, o pastor Val falou assim, opa, ora primeiro, respira. Porque a gente fala na emoção, a gente quer responder na emoção. E foi quando eu decidi realmente a entrar no ministério, né, realmente do diaconato. Gosto muito daquilo que eu faço. E aos poucos fui entrando em outros ministérios. Aí hoje a gente brinca que eu só não estou no louvor, mas essa parte eu vou pular, pastora Vivian. Essa parte eu vou deixar quieta. Sabe, né? Não, vamos deixar muito ministério, não, muito líder. Mas assim, é algo gostoso, é prazeroso quando você, mesmo muitas vezes, você estando arrebentado. Mas você vê alguém, às vezes, se sentindo muito pior que você. Aí você vai lá, você dá um abraço, você respira. Aí você lembra que Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida. E jamais vai te abandonar. E é o único que jamais vai te abandonar. Em Gálatas 1:10, caso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Eu estou tentando agradar homens, e se ainda estiver procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Isso é uma coisa que eu também levo comigo, porque, infelizmente, na nossa vida, nós como seres humanos, o que mais a gente quer é agradar os outros. A gente quer chamar a atenção dos outros, a gente quer muitas vezes honrar os outros. E a gente se decepciona. A gente se decepciona, a gente se machuca. Mas, como sempre batem muito na tecla para mim, comigo, quem sou eu para Cristo? Por que eu tenho que agradar o homem? Por que você não tem que ser igual a todo mundo? Porque todo mundo quer agradar o homem. Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Eu não quero ser igual a todo mundo. Porque eu não quero agradar o homem. Porque o homem é falho, o homem é corrupto, o homem é cruel. E Deus jamais me abandona. Eu tive provas disso muito. Muito. Em vários momentos da minha vida. Principalmente quando eu perdi meu pai. Que me faz uma falta absurda. Mas eu sei que meu pai está num bom lugar e Deus me amparou em todo momento. Eu tive carinho de muita gente. Eu tive palavras de Deus sussurrando no meu ouvido. Eu tive promessas do Pai. Eu tive um curso que eu achei que eu nem ia terminar, que era o curso Rema Brasil. E olha que foi doído passar por 2 anos. Mesmo online, porque eu aprendi que o inimigo, ele vem com força. Claro, a gente sempre é burro, porque a gente sempre cabe na mesma besteira. Ele usa sempre os mesmos artifícios. Mas a gente sempre cai, a gente se blinda, mas sempre vai ter alguém que vai te machucar do mesmo jeito. Aí é hora de respirar, é hora de orar, é hora de falar, pai, pega aí, sozinho não aguenta. Segura a bucha comigo que tá difícil. É a hora que a gente aprende
Então, para que eu vou querer me submeter a homens? Eu preciso lembrar que o meu pai está comigo e ele não dorme. Ele cuida de mim em todo momento, em todo tempo. E eu sei o quanto ele vem cuidando de mim. De muitos anos. E olha que ele já teve a oportunidade de mudar o planta batata. Mas ele não fez isso. Mas homens fez. Homens fizeram. Homens fizeram. Então, muitas vezes, realmente, a gente tem que parar e pensar para que lado a gente quer ir. Existem duas portas. A estreita e a larga. Mesmo eu sendo grande, eu ainda vou para a estreita. Né? Porque a larga vai me dar um trabalho depois. A larga é fácil? É. Para entrar. Por quê? Porque lá dentro está todo o prazer carnal. Está tudo aquilo que não me convém mais. Porque eu não preciso daquilo. Porque eu não tenho mais que me submeter a homens. Eu não tenho mais que me submeter a falatório de homens. Porque eu sei quem sou. Amém. E eu sou filha. E eu aprendi muita coisa com ele, estando mais próxima a ele. Eu venho assim, meditando muito em coisas minhas, desde que eu descobri que eu ia ministrar, que já me deu nervoso lá atrás, né? Mas a gente fala, papai, ajuda aí, né? Tá tudo certo. Então assim, o que é que eu quero da vida? Eu quero continuar alimentando minha carne? Ou eu quero continuar, ou até mesmo mais, ter sede da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vai me direcionar para onde eu vou. O que fazer? Tudo bem, de vez em quando a gente desanima, a gente fica chateado. Porque ainda tem seres humanos, tem pessoas que ainda conseguem nos machucar. Porque eles são cruéis. Mas a gente tem que lembrar quem realmente vai nos pôr no colo, quem vai nos abraçar, quem vai estar com a gente na hora que a gente está chorando dentro do quarto. É um homem? Não. É o pai. Porque o pai é o único que nos conhece integralmente. Por dentro, por fora, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos fez, antes mesmo da gente nascer. Isso. Dentro do ventre da mãe, ele nos moldou. Em Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Isso muitas vezes soa estranho, porque a gente fala assim, mas que bênção. Galera, a gente tem a maior bênção da vida, que é a vida. É estar vivo. Então, muita coisa está disponível para a gente. Mas a gente precisa crer que isso esteja disponível. A gente precisa crer no Pai. Para que realmente a gente possa buscar o que é nosso de direito. E não é passando por cima de ninguém. Não é indo assim em cima de ninguém. Mas é correndo atrás. Mas na direção correta. Na direção correta. E às vezes eu me surpreendo, eu falo que... Às vezes eu falo que eu tento ser forte, né? Eu até tento ser um fiotinho de dinossauro. Mas assim, eu falo que eu
veio me surpreendendo comigo mesmo, em muitos aspectos. Eu parei para analisar muita coisa. As meninas que andaram comigo há muitos anos, principalmente a Elaine, sabem disso. Eu jamais imaginaria estar aqui. Né? Mas Deus é demais. Ele tem a promessa. Mas para isso a gente precisa abrir a porta. É. Não adianta a gente querer que ele faça, mas se a gente não abrir a porta para ele. Se a gente realmente não quiser. Porque é fácil falar, viu? Faz aí, vai. Mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Ué? É a mesma coisa falar, vou ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo. Vou ganhar como? Não vai rolar. Então, para isso, eu preciso abrir mão. Eu preciso escolher. Eu preciso me posicionar. E para eu poder realmente me posicionar, eu preciso escolher. Eu preciso abrir a porta. Eu preciso saber para onde eu vou. Para que lado eu quero ir. Eu quero continuar carnal? Ou eu quero encher de espírito? A gente brinca que porque se eu tenho livre-arbítrio eu faço o que eu quero. É? Será? Será que você faz realmente o que você quer? Porque eu bebo, eu fumo, eu saio com pessoas. Isso é fazer o que eu quero? Ou é eu me submeter ao outro? Porque você não faz o que você quer. Você faz o que as pessoas querem que você faça. Porque se você está numa roda e vai no rolê, tá todo mundo bebendo, eu vou beber também. Tá todo mundo usando droga, eu vou usar também, porque eu não posso ser o careta da turma. Tá todo mundo passando rodo, eu vou passar também. É? E aonde fica o livre-arbítrio nessa questão? É aí que a gente se engana lá fora. Por um prazer mundano, a gente acha que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente tem vontade própria. E nós não temos. A gente anda conforme o outro quer que a gente ande. A gente faz aquilo que o outro quer que a gente faça. E o pai? O pai faz isso? O pai controla? O pai nos obriga? Não. Ele mostra o que é certo, mas a escolha é sua. O que eu quero? Quero continuar fazendo o que eu quero? Ou eu quero realmente ter um caminho iluminado? Um caminho de excelência? E aí? Eu tenho livre-arbítrio? Eu sei o que é livre-arbítrio? Não sei. E muitas vezes eu não vivo um livre-arbítrio. Porque o ser humano está lá fora para controlar. Para controlar o que você faz, como faz e da forma que faz. Eu ouvi esses dias que, eu tenho redes sociais, eu faço aquilo que eu quero. É? Tem bastante empresa dispensando pessoas por redes sociais. Ou não pegando pessoas por redes sociais. E aí? Eu posso fazer o que eu quero? Ou ajusta se querer aí. Né? E aí? Você não tem aquela brincadeira, né? Seja você mesmo. Não dá. O Código Penal me proíbe. Né? É verdade. É verdade. Mas exatamente essa questão. Então eu tenho livre-arbítrio lá fora? Até que ponto? Eu tenho livre-arbítrio. Porque o pai, ele teria poder para falar, você não faz, você vai ficar aqui e vai ser do meu jeito. Mas ele não faz isso. Ele bate na sua porta até você abrir. Se você abrir, ele vai sair com você e vai transformar a tua vida. Isso. Caso contrário, ele vai continuar do lado de fora batendo. E você vai continuar do lado de dentro
batendo a cabeça, se arrebentando, batendo no peito, dizendo que faz o que quer, mas não faz o que quer, faz o que os outros querem que faça. Então, quando a gente fala realmente do livre-arbítrio, a gente tem que saber o que a gente está falando, o que a gente está vivendo. E, na verdade, o que a gente vive lá no mundo não é o livre-arbítrio. Eu falo por experiência própria. A gente vive a libertinagem, a gente vive a bagunça. A gente literalmente trabalha para o inimigo, e com força. E por que quando a gente vem para a presença de Deus, a gente não dedica o mesmo tempo e a mesma vontade? É isso. Ah, porque tá frio? Nossa, quando eu ia pro rolê, eu ia de minissaia. Era no meu caso não, porque minissaia não cabia. Mas, né, a gente ia pro rolê, sem roupa, né, vamos dizer assim. O povo não usa roupa, né? Tem esse detalhe. Mas e aí? Não tinha frio. Ah, porque eu ia beber. É? E aqui você não bebe do Espírito? Você não bebe da palavra? E aí? Como funciona? Então, na verdade, o ser humano precisa entender que eu preciso realmente escolher me posicionar. Não é estar dentro de uma igreja, mas é realmente eu trabalhar para Cristo. Porque é fácil falar, eu estou dentro da igreja, eu me converti. É? Será? Será? Meus irmãos, não importa se eu sou evangélica, se eu sou católica, o que eu sou. É? Mas eu faço a obra? Eu trabalho fazendo a obra? Ou eu simplesmente digo que sou? Ah, porque eu sou católico. É? Quantas vezes você vai na missa? Você ajuda a dar uma limpadinha na igreja? Não, você não passa nem perto. Então por que você vai bater no peito e dizer que você... Não, porque eu sou crente. É? Ué, eu pinto o bordo e tricoto lá fora. Pra quem que eu trabalho? Ou, eu não preciso nem ser tão grave, né, ao ponto de adulterar, por exemplo. Mas, e se eu apunhalar o meu irmão? Isso é algo grave. Eu menti. Eu tô mentindo pro outro? Alô? Você tá mentindo para si mesmo? Que o Pai sabe de todas as coisas. Então, que livre-arbítrio que é isso que as pessoas acham que tem? Que é um engano as pessoas acharem que tem livre-arbítrio. Sendo que, na verdade, as pessoas são totalmente manipuladas. São manipuladas pelo aquilo que o inimigo quer que elas sejam, são manipuladas por pessoas, são manipuladas por sistemas, são manipuladas. Mas quando eles tomam uma decisão, eles esquecem que a mesma força e o mesmo empenho que eles tomam, que eles tinham que ter uma nova decisão. Porque ser uma nova criatura não é fácil. Você tem que limpar muita coisa. E olha aqui, se eu sei com carteirinha. Tem muita água para limpar. E não que você vai ser santo, porque se for santo, papai só vem buscando, né? Mas, buscar a santidade sempre. Isso te torna diferente. Tem coisa que dói, tem coisa que machuca. Você vai cair? Sim. Mas o importante é você estar na presença dele para que ele possa te levantar. E querer que ele te levante. Agora, chutar o pau da barraca e falar assim, agora eu sou livre? Peraí, que livre é esse? Que livre é esse se eu faço o mesmo que todo mundo? Se eu sou famoso, Maria vai com as outras. E que amigo é esse que na hora que eu preciso, eu viro as costas? E que cristão é esse, não importa a religião, é esse que diz que conhece a palavra, mas faz o inverso dela? E aí? Tem cristãos que quem se arrebenta são as crianças.
pai e mãe brigam, o pai bate na mulher, bebe, mas dentro da igreja é um anjo. Quem sente e quem conta é a criança. E aí? Tem mulheres que dizem ser religiosas, mas muitas vezes não sabem quem é o pai do filho. Quem sente? Ela? Não, a criança. E aí? Isso é ter livre-arbítrio? Não. Isso é ser igual a todo mundo e ser totalmente manipulado pelo inimigo. E sempre, o importante é sempre buscar, mas buscar Deus, para que Ele possa limpar dia após dia aquilo que já foi feito na tua vida, aquilo que você acha que você não consegue se livrar. Eu tinha amizades que eu achava que eram verdadeiras, de anos. Primeiro escorregão, tchau, obrigado. Precisei, tchau, obrigado. E aí? Isso porque eram anos. E dizem que amizades, depois dos 5 anos, dizem que é amizade para a vida inteira. Não sei aonde, mas tudo bem. Então eu tava bem desnorteada. Tá errado esse número. Mas e aí? Eu tinha homens aos meus pés. A partir do momento que eu tomei a decisão correta, que era estar na presença de Deus, eu fui apontada por esses homens. Nossa! E minha carta ocupada? Porque, né? Meu passado para trás ficou. Amém. Eu não tenho que lembrar dele e também não tenho que ouvir ou engolir o apontamento do outro. Isso mesmo. Porque quem aponta, quem julga, é o pai? Não. Ele não precisa fazer isso. Porque muitas vezes ele vai nos envergonhar com o amor dele. Então ele não precisa nos apontar. Então quem vai nos apontar, muitas vezes são pessoas que são muito piores do que a gente foi um dia. Mas é o inimigo. Então quem está manipulando? Quem tem o livre-arbítrio? Então o ser humano precisa entender que de livre-arbítrio eles não vivem. Pelo contrário, eles precisam colocar realmente a cabecinha no lugar e se posicionar o que eles querem. O mundo arrebentado do jeito que está ficando, que as crianças não sabem se são meninos ou meninas, porque até desenho animado hoje passa. Ou se eles querem algo realmente sério, da forma que Deus criou. E olha a bagunça que o ser humano fez, o inimigo também, ou melhor, o ser humano fez através da manipulação do inimigo. Olha a bagunça. Olha a zona que está virando o mundo. Não é o país, é o mundo. E quem são os mais prejudicados em tudo isso? Somos nós, adultos? Que a gente acha que a gente está fazendo o que a gente quer? Não. São as crianças. Porque as crianças choram, as crianças gritam, as crianças não dormem, as crianças chegam e perguntam o que ela é. Porque agora ninguém sabe quem é quem. Isso é ter livre-arbítrio? Isso é fazer o que quer? Até que ponto isso é fazer o que quer? Então o ser humano precisa parar e pensar muito e refletir. Realmente, o que é ser livre? Porque a escravidão acabou há muitos anos. Mas o que acabou foi a escravidão dos escravos, dos negros. Mas e a escravidão da alma? Do caráter? Que o inimigo a todo momento pega. E o ser humano dá brecha. Então são escolhas, são posicionamentos. E é uma coisa que eu aprendi muito. Que da onde eu vim nunca mais eu volto. Amém. Porque doeu, machucou, feriu. E muita coisa eu não vivi. Então, para
aquilo eu não volto nunca mais. Então, se hoje eu tenho livre-arbítrio. Porque o Pai me dá escolhas do que fazer. E eu sempre procuro escolher a melhor coisa, que é estar sempre ao lado dele. Muitas vezes arrebentado? Sim. Porque a gente também se arrebenta. Mas eu sempre brinco, rio, finjo que nada aconteceu. Tudo bem que às vezes algumas pessoas veem, né? Mas tá bom. Né? Às vezes algumas pessoas veem, sabe? Meus líderes, por exemplo. Mas tudo bem. Aí prende a gente lá. O pastor prende a gente lá na salinha, lá em cima. Prendo mesmo. Prende a gente lá em cima. E mostram realmente o amor de Deus pra gente. Então a gente precisa entender que estar com Deus é mais leve. Que vai ter alguém que vai muitas vezes te olhar e falar, viu? Tá fugindo, nega? Eu tô. Não queria dizer nada não, eu posso mentir, né? Eu falo até tô, né? Mas não adianta. Mas a pessoa vai te procurar. Eu falo, viu? Você tem 7 minutos para contar o que está acontecendo. A pessoa não quer falar nada. Ah, mas vai falar. Quando você vê, você já está chorando, falando, esperneando. E aí? Isso é você ter o melhor caminho. É você realmente ter pessoas ao seu lado que falem para você, estou aqui. E olha que muitas vezes não precisa nem estar todo dia. Ou às vezes só olhar para você. E lá fora ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é olhar nos olhos. Então que livre-arbítrio que nós temos? Hoje eu tenho. Mas o mundo é livre-arbítrio ou é manipulação? Manipulação, né? Então é um conselho meu, eu falo que de mim mesma, né? De mim para mim e para os outros. Realmente que o melhor lugar é na presença do Pai. Não importa o quanto quebrado, arrebentado você está. Mas quando você se dispõe a estar com Ele, mesmo machucada, fala, Pai, segura a bucha aí, porque o negócio está doendo. Ele vai prover de alguma forma. Ou ele vai prover alguém que realmente está do teu lado. Ou ele vai prover uma mensagem, um olhar, uma janta. Bem que coloca a gente para trabalhar, mas não janta pra gente. Entendeu? Mas tudo bem. Então assim, a partir do momento que você toma a decisão de ser uma nova criação, uma nova criatura, que você pode sim se chamar de filho, que você sim é filho, aí você sabe realmente o que é um livre-arbítrio. Caso contrário, Deus sabe como o mundão é manipulado e sempre será manipulado pelos prazeres da carne. É o que eu tinha para dizer hoje. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Decidir por Cristo sempre é a melhor decisão. Não é decidir por uma religião, é decidir por Cristo. Então, que cada um de nós possa todos os dias, diante desse poder de decisão, porque todos os dias o pecado está batendo a nossa porta, como todos os dias Cristo está batendo a nossa porta. E a decisão é nossa. E aí a gente vai colher os frutos da nossa decisão. A grande verdade é que o amor de Deus, ele nos constrange. E os apontamentos do mundo é que nos ferem e nos envergonham. Então a gente tem a opção de viver o que a gente quiser, mas a gente vai colher as consequências dessas escolhas que a gente faz. E a melhor coisa é ter o Espírito Santo nos direcionando às melhores decisões. Então, que em nome de Jesus, você que está assistindo, você que está
mente, possa fazer a sua escolha nessa hora, nesse momento, através dessa oração. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela vida da Karen, pela experiência que ela tem tido com o Senhor. E Pai, nós oramos para que essa palavra, essa ministração possa tocar o coração de todos quanto ouvirem essa mensagem. E haja nesse momento uma decisão, sabendo que Jesus está à porta, batendo, desejoso de entrar. E nós é que precisamos abrir essa porta, para que Jesus verdadeiramente possa entrar, se assentar à mesa conosco, porque mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão, é um lugar onde Jesus se assentava com os discípulos, não apenas para comer, mas para compartilhar dos segredos do reino. E é na mesa que Jesus quer se sentar, na mesa da nossa vida, para compartilhar conosco dos segredos que vão nos destravar, nos fazer avançar em fé e viver algo maior do que a limitação do mundo tem nos proporcionado. Verdadeiramente podemos ser manipulados pelo sistema, mas podemos viver livres por Cristo que vem para nos libertar e ter o poder de decidir nas melhores escolhas direcionados pelo Espírito do Senhor, sabendo que viver livre é ter uma alma livre. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito alcance cada vida agora que recebeu essa mensagem. Trabalhe em cada coração. Se houver corações se abrindo agora para Jesus, que o Senhor possa entrar como Senhor, como Salvador, como autor e consumador da fé, e mudar a história dessa vida, como o Senhor tem mudado a história da nossa vida, como a Karen relatou que o Senhor tem mudado a história da vida dela. Sabemos que os dias difíceis continuarão existindo, mas sabemos que para esses dias nós percebemos a tua presença, nós percebemos a tua direção e nós percebemos o refrigério do Senhor, trazendo paz que excede todo entendimento para a nossa mente e para o nosso coração. Que seja assim nessa vida hoje que está se decidindo por ti, Senhor. É o que te pedimos, já te sendo gratos por todos os rendidos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. E que a partir dessa decisão o Senhor possa direcionar cada um, Pai, na sua caminhada de fé, ao melhor lugar, com as melhores pessoas, para desfrutar da melhor unção, da melhor palavra, do melhor mover, que é o mover do Espírito Santo de Deus. Nós oramos e pedimos que o Senhor cele em nosso coração essas verdades e essa decisão diante do Senhor, para que não haja retrocesso em tempo algum, mas completo avanço, para a glória de Deus Pai, em o nome de Jesus. Amém.